Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Estamos começando o segundo semestre e dando continuidade ao estudo da eletrodinâmica. Vocês devem lembrar aí do último encontro no semestre passado, que nós fechamos com o estudo dos geradores elétricos. Quem é o gerador elétrico? É aquele dispositivo capaz de transformar alguma modalidade de energia em energia elétrica. E agora, na continuidade, nós vamos falar dos receptores elétricos. Os receptores elétricos são os equipamentos que transformam a energia elétrica em uma outra modalidade de energia, desde que não seja o calor, porque o calor é transformado pelo resistor elétrico, ok? Então, qualquer outra forma de energia que tenha sido transformada a partir da energia elétrica, exceto o calor, é feita por um receptor elétrico. Então, vamos detalhar isso um pouco melhor aí nos próximos slides. Vamos lá. Então, começando aí com a introdução ao estudo dos receptores elétricos, temos como conceito de um receptor elétrico um dispositivo que, ao receber energia de uma fonte, no caso um gerador, por exemplo, ele a converte em um outro tipo de energia, exceto o calor, conforme dito anteriormente, porque a geração de calor é um trabalho meio que exclusivo dos resistores elétricos. Então, o resistor não é considerado um receptor elétrico, tá certo? O receptor elétrico ele precisa transformar a eletricidade em uma outra modalidade de energia, como energia mecânica, energia sonora, energia luminosa e tantas outras de acordo com cada equipamento, certo? Com isso, nós precisamos definir um novo conceito aí dentro dos receptores, que é a chamada força contra-eletromotriz, ou F100. Tá? Porque lá nos geradores, nós falamos em força eletromotriz, que é a FEM. E aqui nós falamos em força contra-eletromotriz, F100. Por que contra-eletromotriz? Porque a força eletromotriz é a transformação de alguma energia em energia elétrica, feita pelo gerador. O receptor faz o contrário disso, por isso chamado de contra-eletromotriz. Quer dizer, pegar então a energia elétrica e transformar em uma outra modalidade de energia. Então, ao passar através do receptor, as cargas elétricas perdem energia elétrica dentro desse receptor, que é, então, transformada numa outra forma de energia. Ou seja, dizemos que elas realizam um trabalho. Então, quando o gerador fornece energia para a carga elétrica, o gerador trabalha sobre a carga elétrica. Aqui, as cargas elétricas é que realizam o trabalho, uma vez que elas entregam sua energia para o receptor. Essa energia é, então, transformada numa outra modalidade. Observe também que, diferentemente dos geradores, eles fornecem energia às cargas, ou seja, o gerador trabalha injetando energia na carga elétrica, para que essa carga faça o transporte dessa energia. E os receptores, nos receptores, as cargas é que entregam essa energia. Então, elas é que realizam o trabalho, porque elas estão entregando, fornecendo essa energia ao dispositivo. Esse comportamento inverso entre geradores e receptores, então, leva à definição dessa grandeza chamada força contra-eletromotriz, a F100, simbolizada por o E, o mesmo E ou o epsilon, se você lembrar lá do módulo passado, a gente usou o símbolo também do epsilon. Aqui a gente usa a mesma simbologia, o epsilon ou a letra E, como também já explicado anteriormente, depende de cada autor, depende do livro, depende do exercício em si. Então, a diferença entre a FEM e a F100, em termos de escrita, é que vem um apóstrofo aqui. Então, a gente diz E' ou Epsilon', é a força contra-eletromotriz. E, analogamente à força eletromotriz dos geradores, essa força contra-eletromotriz ela vai representar
a quantidade de energia elétrica que foi transformada por unidade de carga que está passando no receptor. Análoga porque o raciocínio é o mesmo, porém no sentido inverso. Porque a força eletromotriz é a quantidade de energia que foi transformada em energia elétrica e inserida na carga. A contra-eletromotriz é essa quantidade de energia tirada da carga pelo receptor, né? Tirada da carga e transformada numa outra modalidade. Mas matematicamente é a mesma fórmula. Tá? Então o epsilon' ou o E' é a relação do trabalho que é realizado em função da quantidade de carga que está relacionada a essa energia trabalhada ou transformada. Quer dizer, o gerador realiza um trabalho para injetar energia na carga. O receptor tira essa energia da carga, ou seja, a carga realiza um trabalho de entrega. O gerador realiza um trabalho de inserção de energia na carga. E no receptor, a carga realiza um trabalho de entrega de energia para ele. Tá certo? Pode parecer meio confuso, mas na prática é bem simples, como já tentei resumir anteriormente, né? O gerador pega uma energia e transforma em elétrica. O receptor pega essa energia elétrica e transforma em outra energia. É o caminho inverso. Tá? Então vamos lá. Agora vamos analisar as características de um receptor. O receptor, assim como o gerador, ele também possui a chamada resistência interna, um R minúsculo, né? Só que para diferenciar da resistência interna de um gerador, a gente usa também aqui o apóstrofo, ou seja, vai ser um R', tá? Um R minúsculo com o apóstrofo. O apóstrofo significa resistência interna do receptor. Por quê? Em função dos atritos internos, também já discutido lá na parte de geradores, né? Então, quando a carga elétrica passa por dentro do dispositivo, assim como em qualquer sistema de condução elétrica, existem atritos internos, questões moleculares, né? E isso é caracterizado por uma pequena perda da energia dissipada em forma de calor. Então, quando a corrente elétrica passa pelo receptor, acaba também dissipando calor. Você deve lembrar lá nos geradores, da equação do gerador, que nós temos a DDPU igual a força eletromotriz, E ou epsilon, menos Rzinho vezes I, ou seja, menos a dissipação de energia que ocorre dentro do próprio gerador. Então, ele produz um valor de energia, que é a força eletromotriz, mas o que efetivamente é aproveitado pelo sistema elétrico é a DDPU, né, que é um pouquinho menor que a energia máxima produzida por esse gerador, por conta do seu consumo interno. Então, da mesma forma, quando um receptor recebe uma corrente elétrica que vem trazendo o pacote de energia, vamos dizer assim, né, a voltagem, essa voltagem, essa energia, quando vai ser transformada em uma outra forma de energia, parte dessa energia, uma parte pequena, é transformada em calor devido aos atritos internos de cada receptor. Tá bom? Então, em relação à força eletromotriz dos geradores, a força contra-eletromotriz, o E', tem, em geral, um sinal contrário. Por quê? O E, que é a força eletromotriz, é a energia elétrica fornecida. O E', a força contra-eletromotriz, é a energia elétrica consumida. Tá bom? Então, em termos conceituais, a gente considera um sinal contrário. Então, nós temos, por exemplo, no E, 12 volts, uma bateria, e o E' menos 12 volts, no sentido de que ele vai consumir esses 12 volts, certo? Essa é a ideia conceitual aí, e que vai diferir um do outro. FEM da F100, ok? Então,
Nós temos aqui um esquema, né, representando um receptor elétrico. Veja que o símbolo do receptor elétrico é igual ao símbolo do gerador elétrico, ou seja, são duas pequenas retas paralelas, uma maior que a outra, onde a menor representa o polo negativo e a maior o polo positivo. Então, tem também a representação aqui da resistência interna desse receptor, né, o R', aqui o E', e veja que entre os extremos, né, nós temos a diferença de potencial U. Então, esse U aqui, essa DDP, é aquela DDP fornecida pelo gerador. Por exemplo, numa bateria automotiva, em média 12 volts. Uma vez que dessa bateria automotiva, de exemplo, a força eletromotriz de uma bateria bem carregada na faixa de 13 volts, talvez um pouco mais. Então, ela tem uma força eletromotriz de 13 volts, mas ela fornece, na prática, apenas 12 volts. Então, quer dizer que 1 volt está sendo perdido aí pelo próprio consumo interno da bateria. Então, chega esses 12 volts para o receptor, contudo, uma pequena parte dessa voltagem vai ser dissipada na forma de calor. E o restante, a maior parte, é que efetivamente vai ser transformada numa outra modalidade de energia. Okay? E repare aqui que a indicação da corrente elétrica, o sentido da corrente, ela está vindo em direção ao polo positivo do receptor. Se você lembrar, o gerador tem a corrente ao contrário, a corrente sai do polo positivo, né? Isso, claro, naquela representação convencional da corrente. Ou seja, o gerador ele leva a corrente do menor potencial para o maior. Justamente esse é o papel dele, energizar a carga elétrica, né? Transformar uma forma de energia em energia elétrica, carregar essa corrente elétrica. Então, essa corrente sai de um gerador energizada. Quando essa corrente finalmente chega no receptor, ela faz o caminho contrário. Por quê? Porque ela chega energizada, né? Ela chega com certo nível de energia, ela chega pelo maior potencial e ela sai pelo menor potencial. O que quer dizer que quando a corrente passa no receptor, ela sai dele com menos energia, porque parte ou a maior parte, ou se não toda a energia dessa corrente, ficou ali no receptor, né? Ficou entre aspas, foi transformada por esse receptor numa outra modalidade de energia, tá bom? Então, por isso se fala que a força contra-eletromotriz, o próprio nome diz, ela é contrária, então toda a orientação é inversa, tá bom? Então, essa é a ideia do receptor. Vamos lá. Bom, agora vamos para a parte matemática dos receptores, né, que é a equação geral dos receptores. O que acontece? Entre os terminais de um receptor vai ocorrer uma queda de tensão, ou seja, quando a corrente elétrica passa pelo receptor, ela perde parte da sua energia, se não toda ela. Por quê? Porque o receptor vai pegar essa energia que está na carga elétrica e transformá-la em outra modalidade, certo? Principalmente, então, em consequência da perda da energia pelos portadores de carga, que são, por exemplo, os elétrons que compõem a corrente elétrica, né? E esses portadores realizam esse trabalho de entrega da energia para o receptor. Então, a diferença de potencial U, né, ou a tensão U, será a soma de duas quedas de tensão que ocorrem no receptor. Como assim? Né? Uma é o próprio consumo interno, que ocorre pela resistência interna do receptor, tá? Então a queda de tensão é R vezes I, mais a transformação que vai ocorrer pelo receptor, né? A sua verdadeira função elétrica. Então ele vai transformar essa eletricidade em uma outra modalidade. Então, como falado anteriormente, ocorre uma inversão de sinal aqui. Tudo acontece ao contrário do gerador elétrico. Então lembra lá, né, dá uma puxada aí na memória,
que no gerador elétrico nós temos a diferença de potencial como sendo a força eletromotriz menos o consumo interno. Tá? E aqui não, aqui nós temos a diferença de potencial que chega ao receptor como sendo dois consumos, né? A força contra-eletromotriz, que é o verdadeiro papel desse receptor, ele faz o que ele tem que fazer, né? Ele vai pegar a energia elétrica e transformar naquela modalidade a que ele se propõe, mais o seu consumo interno, que não existe receptor perfeito, não existe gerador perfeito, então ele acaba dissipando um pouquinho dessa energia na forma de calor. E você pode falar assim, por que está falando um mais o outro se está tudo negativo? Né? Você também vai lembrar da matemática que se você tem duas grandezas negativas, né, menos E' menos R' vezes I, na verdade você tem uma somatória de dois valores negativos. Aí é o princípio básico da matemática. Mas como está todos os elementos negativos, se a gente multiplicar isso aí por menos 1, não vai alterar o resultado, e nós teremos então U igual a ε' mais R'I. Por isso, fala-se nessa soma, né? Está aqui. A DDPU será a soma de duas quedas de tensão que vão acontecer no receptor. Uma queda de tensão é a transformação que ele foi fabricado para fazer, né? Você tem aqui, por exemplo, um ventilador, ele vai então transformar a eletricidade em movimento do motor. Se você tem um alto-falante, ele vai transformar a eletricidade em energia sonora. Se você tem uma lâmpada de LED, ele vai transformar a energia elétrica em energia luminosa, e assim por diante. Mais o consumo interno, que esse não tem como escapar. Então, essa é a equação geral dos receptores. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, e aí, partindo dessa equação, né, como toda equação matemática, como toda função, é possível você construir um gráfico a partir dessa função, né, que, claro, chamada de curva característica de um receptor, assim como nós vimos a curva característica dos geradores. Né? Então, se nós considerarmos os elementos da equação do receptor, né, U igual a E' mais R'I, nós temos uma equação do primeiro grau, assim como lá na equação do gerador. E também, como já sabemos, uma equação do primeiro grau, ela vai nos dar como gráfico sempre uma reta, não é mesmo? Então, nós temos uma reta que começa a partir da força contra-eletromotriz e termina numa determinada DDP, né? Nessa diferença de potencial U. Montando o gráfico da DDP em função da corrente, assim como aconteceu nos geradores, então, nós temos esse modelo de gráfico, né? Uma reta inclinada de forma crescente, tá certo? E lá nos geradores, se você lembrar, era uma reta decrescente, que começava com a força eletromotriz, que ia caindo, né, de acordo com o valor da corrente, a tensão extraída do gerador ia reduzindo conforme a corrente ia aumentando, tá certo? Pois bem, então, o que nós temos? O ponto de interseção dessa reta, desse gráfico, no eixo das ordenadas, né, no eixo da DDP aqui, é correspondente à força contra-eletromotriz, o E', ok? E pelo gráfico observamos aí, então, que quanto maior a corrente elétrica, maior a tensão na resistência interna. Consequentemente, maior a diferença de potencial nos terminais desse receptor. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? E quanto maior a corrente num determinado receptor, maior vai ser a diferença de potencial nos seus terminais, que quer dizer que mais energia ele está consumindo. É como você pegar, por exemplo, um ventilador que você coloca na velocidade mínima. Esse ventilador na velocidade mínima, ele gira na menor velocidade que ele foi programado, e ele vai ter, então, uma corrente pequena, né? Uma corrente menor.
Ah, eu quero mais velocidade, eu quero mais vento. Coloca na segunda velocidade, ele vai mais rápido, consequentemente, ele precisa de mais energia, porque a corrente passando dentro dele também é exigida mais, né? É exigido um valor maior dessa corrente. Precisa de mais cargas elétricas entrando para levar mais energia para que ele consiga gerar mais movimento. Por quê? Uma maior velocidade quer dizer uma energia cinética maior. De onde vem esse aumento de energia? Eu preciso que mais cargas elétricas cheguem até esse receptor, trazendo mais energia. Então, por isso a curva é crescente. Então, quanto maior a corrente que atravessa esse receptor, mais energia vai ser transformada ali, mais eletricidade está entrando. Tá bom? Com relação à potência e o rendimento desse receptor, o que acontece? Nós temos, então, que a potência total gerada ou produzida por esse receptor vai ser a soma de uma potência útil mais uma potência dissipada. Mesmo raciocínio dos geradores. Então, a potência total do equipamento é aquilo que ele efetivamente te entrega, né? Aquilo que na prática ele está mostrando, ele está funcionando, mas aquilo que não tem jeito, aquilo que ele joga fora e não tem como evitar essa situação, né? Que é a potência dissipada pela resistência interna, tá certo? E aí, então nós temos aqui nesse esquema, né? Nós temos um gerador fornecendo a diferença de potencial ao receptor, tá certo? Então a corrente sai do gerador, passa pelo receptor, essa corrente entrega parte da energia para o receptor, né? Ela vai entregar uma DDPU, e esse receptor vai pegar essa energia e vai transformar em potência útil, aquilo que efetivamente ele foi feito, né? Para aquilo que ele foi feito, e infelizmente uma parte dessa energia é dissipada, é jogada fora na forma de calor. Então é quando você está usando um equipamento elétrico e depois de um tempo de uso você percebe que ele fica quente. Tá? Não era aquele o objetivo, mas ele acaba esquentando por conta de atritos internos aí. Tá certo? Qual o rendimento dessa máquina, né? Qual o rendimento desse receptor? Você vai fazer uma razão entre o quê? A potência útil, né? Empregada na realização desse trabalho, nessa entrega de energia para ele, nessa transformação, em relação à potência total que chegou para ele. Porque aquilo que o gerador entrega, ele está entregando um pacote de energia, ele está entregando uma potência total para o receptor, tá? Potência recebida ou consumida. Ou seja, o rendimento é a potência útil, aquilo que ele realmente conseguiu mostrar de serviço, em razão da potência total que chegou para ele. Então, quanto menor for o desperdício, né, mais eficiente será esse receptor. Por quê? Quanto menos energia ele desperdiçar e jogar fora no aquecimento, mais próximo vai ficar o aproveitamento daquilo que foi entregue para ele. Tá? Então, potência é diferença de potencial vezes a corrente. Então, aqui já está resumido, né? Potência útil seria a DDP útil vezes a corrente. Potência total seria a DDP total vezes a corrente. A corrente aqui já foi cancelada, sobrou DDP útil sobre DDP total. Quem é a DDP útil? É a força contra-eletromotriz, é o epsilon ou E'. E quem é a DDP total? É a DDP que o gerador entregou para o receptor. Então, o rendimento pode ser calculado simplesmente como sendo a força contra-eletromotriz, aquilo que o receptor conseguiu pegar e transformar em outra forma, dividido pela energia que chegou até ele, total, a voltagem total que chegou até ele. Se fosse um receptor perfeito, né, que teria 100% de rendimento, o E' seria igual ao próprio U, ou seja, tudo que chegou até ele, ele teria transformado
na forma de energia proposta. Mas na prática a gente sabe que isso não acontece, tá certo? Na prática, entregou energia para o receptor, uma parcela dela, mesmo que pequena, vai ser desperdiçada, vai ser jogada fora, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos ver então os exemplos aí do nosso livro-texto. E aqui nós começamos pelo exemplo 6, que está na página 124 do seu material didático. E também vamos ver o 7 e o 8. Então, eles estão na página 124 e 125, para quem for dar uma conferida aí depois, tá certo? Então, aqui nós começamos com esse, onde ele diz para considerarmos esse gráfico de DDP pela corrente de um determinado receptor. Então, nós temos aqui a força, ele começa com a força contra-eletromotriz aqui de 18 volts, chegando a 30 volts de DDP quando a corrente está a 6 amperes. Bem, ele pede então para determinar a força contra-eletromotriz e a sua resistência interna. Então, pelos dados do gráfico, né, e pela equação do receptor, né, U igual a E' mais R'I, o que nós podemos considerar? Para a corrente igual a zero, o que acontece quando a corrente é zero? O nosso receptor está desligado, ele não está em pleno funcionamento, certo? Ou melhor, ele não está em funcionamento, não é nem pleno. Não está funcionando, corrente zero, ele não foi ligado ainda. Com isso, nós temos, a partir da equação, U igual a E' mais R'I, substituindo os dados do gráfico, ou seja, quando a corrente é zero, é porque no gráfico, né, na interseção aqui, nós temos a DDP igual a 18. Então, DDP 18 para a corrente igual a zero. Sobrou E' mais R' vezes zero. Claro, R' vezes zero vai dar zero, sobrando então que a força contra-eletromotriz dele é de 18 volts, conforme já poderíamos ter deduzido diretamente no gráfico, certo? E o valor da sua resistência interna? Aí nós pegamos o outro valor do gráfico, né? Ou seja, para a corrente de 6 amperes, o gráfico mostra uma DDP de 30 volts. Portanto, substituindo na equação do receptor, U igual a E' mais R'I, temos uma DDP de 30 para uma corrente de 6 amperes, né? Já sabemos que a força contra-eletromotriz é 18, mais R' vezes a corrente 6. Portanto, o 6R', né, será igual a 30 menos 18. Então, esse 18 passa para o outro lado subtraindo, o que vai dar 12. Passa o 6 dividindo, portanto, a resistência interna é igual a 2 ohms. Bem simples, né? Então, basta aí tirar algumas informações do gráfico e substituir na equação do receptor. Tá certo? Então, vamos para o próximo exemplo aí. Exemplo 7. Em uma feira de automóveis antigos, um colecionador, ao avaliar as condições de funcionamento de um dos automóveis, verificou que sua bateria de 6 volts e resistência elétrica interna de 0,01 ohm alimentam um motor de arranque que tem como resistência interna também 0,01 ohm, e, sabendo que ao dar a partida, a intensidade da corrente atinge 50 amperes, que é a chamada corrente de partida ou corrente de pico, ele pede para determinar a força contra-eletromotriz desse motor de arranque. Então, nós temos como gerador, né, a bateria, a fonte de energia é a bateria, que está fornecendo 6 volts para o receptor. Essa bateria tem uma resistência interna de 0,01 ohm e o nosso motor de arranque, que também tem uma resistência interna de 0,01 e atinge uma corrente máxima de
50 amperes. Então, vamos calcular o E' desse motor de arranque. Então, nós temos que a bateria fornece, né, ao motor de arranque. Entramos aqui com a equação do gerador, né? O nosso gerador é a bateria, então ela tem uma força eletromotriz de 6 volts com resistência interna de 0,01. Portanto, nós temos força eletromotriz, o E, igual a 6, a resistência interna, o Rzinho, 0,01. Substituindo isso na equação do gerador, ficamos com U igual a 6 menos 0,01 vezes I. Então, aqui nós temos uma equação e duas incógnitas, certo? O U e o I. E vamos chamar isso, então, de equação 1. Depois, o motor, né, que é o receptor, o motor de arranque, ele recebe da bateria uma DDP igual a E' mais R' vezes I. Então, veja assim, a corrente que sai da bateria tem que entrar no receptor. Então, a corrente I é a mesma. A DDP U fornecida pela bateria chega até o receptor. Então, é o mesmo U. E, claro, esse motor, esse receptor, vai pegar essa DDP-U e dividir em dois consumos, né? Como nós falamos lá no conceito teórico. O epsilon', que é o seu efetivo funcionamento, ou seja, transformar a energia elétrica em movimento do motor, mais o consumo interno, R' vezes I. Substituindo as informações que nós temos, né? Nós temos apenas que o R' é igual a 0,01, portanto, U igual a E' mais 0,01 vezes I. Então, nós temos aqui uma segunda equação, tá? Só que essa apresenta 3 incógnitas, tá bom? E ele chama isso aqui de equação número 3. Agora, das expressões, né, das duas equações, a número 1 e a número 3, nós podemos combiná-las, obtendo, né, o U que chega no motor é o mesmo U fornecido pela bateria. Então, igualando as duas equações, ficou E' mais 0,01 vezes I igual a 6 menos 0,01 vezes I. Tá certo? Então, eliminamos uma das 3 variáveis, que é a variável U. E nós nem queremos saber também quanto vale esse U. Ele quer saber quanto vale o E'. E o E' está aqui para ser descoberto. Pois bem, aqui é só resolver, né, começar a resolver essa equação, onde nós temos E' igual a 6 menos 0,02i. Por quê? O mais 0,01i passa para o outro lado negativo. Então, fica menos 0,01i menos 0,01i, o que dá menos 0,02i. Tá certo? Agora, nós sabemos que a corrente de pico é de 50 amperes. Substituindo isso aqui, no lugar do I, vai ficar E' igual a 6 menos 0,02 vezes 50, que é a corrente de pico. E, resolvendo isso, então, 0,02 vezes 50 dá 1, 6 menos 1, 5. Então, a força contra-eletromotriz desse motor é de 5 volts. Ou seja, a bateria forneceu 6 volts, mas o motor só consegue transformar 5 volts. Dos 6 que chegam, ele consegue efetivamente aproveitar 5 volts. O outro 1 volt, né, esse está aqui, ó. Ele é, então, dissipado em forma de calor, tanto pela bateria quanto pelo próprio motor em si, né, o próprio motor de arranque. Tá certo, gente? Então, vamos lá. E o último exemplo, para a gente analisar aí sobre os receptores,
diz que um motor elétrico recebe de uma fonte elétrica de 120 volts uma corrente de 2 amperes. Sabendo que o rendimento desse motor é de 70%, determine a força contra-eletromotriz e a sua resistência interna. Então, nós temos que o rendimento, né, é a razão entre a força contra-eletromotriz e a DDP fornecida a esse receptor. E 70% de rendimento é 0,70, né? 70 dividido por 100, 0,70 ou 0,7, igual a força contra-eletromotriz sobre a DDP. E a DDP fornecida é de 120 volts. Então, 0,70 igual a E' dividido por 120. O 120 vai passar multiplicando, o que vai nos dar, então, 84 volts de força contra-eletromotriz. Então, dos 120 volts fornecido, apenas 84 é efetivamente aproveitado aí pelo receptor, é transformado em uma outra modalidade de energia. No caso aí, motor elétrico transformado em movimento, em energia cinética. Ok? 30% dos 120 é jogado fora aí, 36 volts, né? É jogado fora então, tá certo? Considerando a equação do receptor, para a gente encontrar a resistência interna, né? U igual a E' mais R'I, substituindo o que temos de informações, né? Então, a DDP 120, a força contra-eletromotriz 84, a corrente 2 amperes, né? Aqui, e a resistência interna que a gente está procurando. Então, 84 passa para o outro lado subtraindo, 120 menos 84, vai dar 36, né? E o 2 que está multiplicando a resistência interna passa dividindo. Então, 36 por 2 nos dá uma resistência interna de 18 ohms. Beleza, pessoal? Bom, então é isso da parte teórica aí dos receptores, né? Agora, façam aí os problemas propostos aí, de acordo com a carta de navegação ou a própria sala virtual, né? E qualquer dúvida já sabe. Só nos mandar aí uma mensagem, nos procurar ou solicitar aí no nosso encontro síncrono. Beleza, gente? Então, vamos aí. Vamos que vamos, né? Vocês vão agora para o próximo vídeo aí. E a gente se fala ou por mensagem ou no momento síncrono. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.